Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos do canal. Fala, galera abençoada! Hoje a gente vai falar sobre o arrependimento. Então eu vou começar com uma pergunta. O que é o arrependimento para você? Ele é quando você chora? E aí, seja lá na igreja, quando o pastor faz um apelo e você se sente tocado, e aí então você chora na presença de Deus. O arrependimento para você é quando você para de fazer o que estava errado. Então, se eu tinha alguma atitude, eu sei que aquilo é errado, então eu vou parar de fazer. Me arrependi. Tem uma terceira opção. O arrependimento para você é quando você para de fazer o que era errado e começa a fazer o que é certo em relação àquela mesma atitude. Se você escolheu uma das duas primeiras, lógico, antes de eu te dar essa terceira, porque você já deve ter sacado qual é a resposta certa, você errou! O verdadeiro arrependimento, ele é uma volta de 360 graus e não de 180. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se aí na sua casa você tem o costume de xingar seus filhos, né, falar palavras para eles, falar palavras assim que desmotivam. Às vezes é porque você está estressado, não porque, né, você realmente queria ofender ou falar alguma coisa assim, mas pelo estresse do dia a dia, você acaba falando. Não basta você simplesmente parar de xingar, né, ou de falar alguma coisa para eles que seja negativo. Não basta você simplesmente parar de falar essas palavras negativas. Você tem que fazer o contrário disso. E o que seria? Começar a elogiar eles, a falar alguma coisa boa, ao invés das coisas ruins que você sempre falou. Então, sim, quando houver aquele pico, aquele estresse, né? Aquela coisa, se você se arrepende verdadeiramente de fazer isso, de falar essas coisas, você entende que isso é errado, você é convencido pelo Espírito Santo de que isso está errado, você vai querer parar de fazer. Mesmo quando você estiver estressado, vai vir na sua cabeça ali na hora e o Espírito Santo vai trazer para você, opa, não fala, né? Não fala essa palavra, não seja negativo, não. Enfim, ele vai te trazer no dia a dia, nesse processo, que isso que você faz é errado. E aí, então, você toma a decisão de começar a parar de fazer isso. Só que para isso ser completo, para isso ser concreto, você precisa fazer o contrário. Aí, então, você vai começar a elogiar. Então, você tá naquele momento de estresse que você quer matar a pessoa e você vai respirar fundo, vai dar um tempo, né? Sair de perto, eu não sei, né? Ali Deus vai te dar as estratégias e depois que aquilo passar, quando você voltar a falar com a pessoa, você vai fazer um elogio, você vai falar uma palavra de afirmação. Então você vai começar a substituir essas atitudes ruins pelas boas. E aí a primeira coisa que vai passar pela sua mente é: vão me chamar de louca ou de louco. Porque até ontem, super estressado, eu começava a brigar, eu começava a falar as palavras e agora, de repente, além de não falar as palavras, eu ainda estou elogiando. Aqui eu quero trazer para você 2 princípios do porquê, sim, você vai fazer isso, independente
da opinião ou da visão das pessoas em relação a você. O primeiro é porque não é entre você e os outros, é entre você e Deus. Se você sentiu da parte do Espírito Santo que essas suas atitudes são erradas e que você precisa se arrepender delas, e aqui eu dei um exemplo, mas eu posso falar sobre qualquer pecado, qualquer outra coisa que você esteja fazendo de errado e você precisa se arrepender e fazer o que é certo. Você foi convencido pelo Espírito Santo de que aquilo estava errado e agora você tomou uma decisão de que você vai começar a fazer o que é certo. Então é entre você e ele, não entre você e os outros. Então, nesse caso, não importa se a pessoa vai jogar na sua cara, né? Ou querer te rotular e falar, não, você sempre foi assim e você não vai mudar. Eu vou continuar te vendo como essa pessoa horrível que você era. Não é mais entre você e a pessoa. A importância não é do que a pessoa está vendo em relação a você. E aqui entra um segundo princípio. Para Deus importa mais o seu caráter do que a sua reputação. Então, Deus vai olhar para você e olhar para sua atitude em querer mudar. E ele vai abençoar e ele vai trazer convencimento no seu coração de que você está no caminho certo, porque você tomou essa decisão de mudar o seu caráter, porque você deixou ele fazer essa transformação em você. Então, a sua reputação em relação aos outros, porque vão sempre me apontar como essa pessoa ruim, como essa pessoa grossa, como essa pessoa que fala palavras negativas, enfim, como essa pessoa que fala palavrão, que xinga, que briga, não importa o que a pessoa vai pensar de você e que não, na cabeça dela ninguém muda, todo mundo é assim para sempre, isso é um problema dela e não seu. Se diante de Deus você tomou uma decisão de se arrepender e fazer o contrário, não importa os outros. Deus vai olhar para o seu coração, para a sua decisão. Então, reforçando os dois princípios, o primeiro é que isso é uma decisão entre você e Deus. E o segundo é que mais importa o seu caráter do que a sua reputação. Mantenha o seu foco, mesmo que os pensamentos ou a reação das pessoas venham para querer te levar a voltar a praticar aqueles erros. É porque é exatamente isso que o inimigo quer, te envergonhar, fazendo você voltar atrás na sua decisão com esses pensamentos e com a reação das pessoas. Pois então você envergonhe ele, obedecendo ao que o Espírito Santo te convenceu a mudar. E uma coisa que eu preciso e quero ressaltar aqui hoje é que algumas coisas nós aprendemos com o mundo que são emoções e não decisões, como o amor, o perdão e o arrependimento. Essas atitudes, elas são racionais e não emocionais, como nós aprendemos. Mas sobre o amor e o perdão, eu vou falar em outros vídeos. Mas nós precisamos ter uma mudança de mente em relação a essas coisas erradas que nos ensinaram. Então, existe uma palavra específica para isso na Bíblia, em que eu vou ler para vocês. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, a gente precisa entender que essas atitudes, elas não são emocionais, não é com base naquilo que eu sinto, mas sim decisões. Eu decido que eu vou mudar, eu decido que eu vou me arrepender. Não é sobre o que eu sinto. Mas a pessoa me irritou, eu não vou xingar ela? Não, você não vai. Entende? É uma decisão sua se você vai revidar ou se você vai ficar quieto. Entende como são decisões e não baseado naquilo que eu tô sentindo na hora pelo que a pessoa me fez? É entender que essas coisas são responsabilidades minhas e que só eu preciso
e posso tomar a decisão e a atitude de ser diferente. Então, que o nosso arrependimento possa ser completo, genuíno, verdadeiro, que não seja só um momento que eu esteja ali chorando para depois voltar a fazer a mesma coisa, que não seja só simplesmente, tá bom, vou parar de fazer. Não, que a gente possa dar o nosso melhor, que a gente possa fazer ainda aquilo que é contrário àquelas atitudes erradas, para que isso possa agradar a Deus e que Ele possa nos transformar de uma forma completa. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles também possam entender que arrependimento não é como eles pensam. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, hashtag arrependimento verdadeiro. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!